Muito boa noite a todos vocês, na bendita graça e paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração com música, agora vamos adorar a Deus ouvindo a palavra dEle, abrindo bem os nossos ouvidos e a porta do nosso coração para o que Deus tem a falar conosco nesta noite, que será o nosso último estudo da série sobre o culto cristão. Então eu quero orar com os irmãos e depois da oração nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. Vamos orar então, pedindo a Deus a sua bênção. Ó Deus, bendito Pai que estás nos céus, mas que está conosco aqui, neste momento, com os irmãos e irmãs também em suas casas, nós lhe agradecemos o bom dia que o Senhor nos deu. E agora, Pai amado, quando vamos receber a Tua palavra, nós lhe pedimos que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, abençoe os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que as verdades que vamos receber possam ser aplicadas ao nosso coração e do nosso coração possa ir para as nossas práticas, as nossas atitudes como adoradores do Senhor. Abençoa-nos, pois, nesta noite, é o que nós oramos lhe pedindo esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler do versículo 42 até o verso 47. Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Estamos fechando com o estudo de hoje a série de estudos sobre o culto cristão. E aí é muito importante que todos tenhamos consciência da importância de nós sabermos o que fazer enquanto adoradores. Porque Jesus nos ensinou que Deus busca. Se Ele busca, tomara que nós nos preparemos adequadamente para que sejamos por Deus encontrados como verdadeiros adoradores, aqueles que têm consciência, biblicidade na sua atitude como adorador do único Deus vivo e verdadeiro Senhor da nossa vida. No fechamento da série
de estudo sobre o culto cristão, é importante que nós fixemos no nosso coração, na nossa mente, alguns dos elementos principais e fundamentais que compõem o culto cristão. O principal elemento do culto cristão é a palavra de Deus. A palavra de Deus lida e proclamada para aqueles que vêm ao culto de adoração da presença de Deus. A mensagem, ela deve expor e esclarecer o texto bíblico numa linguagem compreensível para a realidade do mundo de hoje, do mundo atual. Um camarada de nome Klaus Douglas, ele diz que a mensagem da palavra de Deus, ela tem efetivamente algumas funções na vida dos adoradores. Uma das funções da palavra de Deus é explicar e esclarecer verdades profundas da nossa fé. Uma segunda, é que a palavra de Deus, ela se presta para dar orientações sobre como devemos viver e agir como crentes no Senhor Jesus Cristo, à luz das verdades bíblicas no mundo que nós vivemos. Uma terceira função da palavra no culto é edificar, é fortalecer a igreja por meio desta palavra de Deus. Uma quarta função da palavra é levar as pessoas que ainda não foram para a fé bíblica, que é uma fé consistente, é uma fé sustentável e é, sem sombra de dúvidas, uma fé funcional em relação ao nosso viver, mas também e principalmente em relação ao nosso relacionamento com a pessoa de Deus. Uma quinta função da Bíblia no culto é fortalecer aqueles que vêm ao culto numa expectativa de saírem do culto com a sua fé mais firmada, mais forte, mais fixa, para que viabilize melhor o nosso viver cristão neste mundo. Em sexto lugar, diz Klaus Douglas que a função da Bíblia no culto é consolar e animar os que estão em dificuldades, sejam elas quais forem, à luz das instruções bíblicas. Uma sétima e, por enquanto, última função da Bíblia no culto é tirar as pessoas da inércia, da zona de conforto, da vida de ausência de serviço cristão para uma ação cristã em relação a Deus, mas também em relação ao nosso próximo. Esta suficiência das Escrituras Sagradas no culto cristão é princípio regulador do culto, porque a palavra orienta, norteia, qualifica
a palavra julga os nossos corações, as nossas atitudes. Então ela é um instrumento de regulagem do nosso culto, que não deve se preocupar com coisas, nós não devemos nos preocupar com coisas de menor importância. Por quê? Porque na adoração coletiva, a pregação da palavra é absolutamente essencial. Em nosso texto base, Atos capítulo 2, de 42 a 47, nós lemos que as ações da igreja lá em Jerusalém e das demais no Novo Testamento, elas eram caracterizadas na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão e também nas orações. 4 coisas eram a base do culto cristão no início do cristianismo: a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão entre os salvos e as orações. John Stott, em seu livro Entre Dois Mundos, ele fez a seguinte afirmação: a palavra e a adoração pertencem indissoluvelmente uma à outra. Toda adoração é uma resposta inteligível, inteligente e amável à revelação de Deus. Porque é a adoração, diz John Stott, a adoração é em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pregar a palavra é tornar conhecido o nome de Deus, e adorar é louvar o nome do Senhor, sobre o qual a palavra de Deus nos informou. Ao invés de ser uma intrusão à adoração, ao lermos e pregarmos a palavra, nós estamos então adorando a pessoa de Deus. A oração, Efésios 5:20, 1 Timóteo 2:8 e Atos 2:42, a oração do culto coletivo. As orações podem ser de gratidão, de invocação, de confissão, de petição, intercessão, etc. E devem sempre ser dirigidas à pessoa do Senhor nosso Deus. Os cânticos, hinos e cânticos espirituais. A música pode às vezes nos comover pela beleza da melodia dela, mas esse sentimento por si só não é adoração. A música deve ter verdades bíblicas contidas em suas linhas, para que seja um recurso legítimo e estimulante à verdadeira adoração. Por quê? Primeiro, porque a música expressa a nossa relação com Deus, como está em Hebreus capítulo 13, versículo 5. É uma das maneiras de expressarmos a nossa relação com a pessoa de Deus.
Mas em segundo lugar, a música, ela deve caracterizar a comunhão com os irmãos e contribuir como veículo de proclamação da verdade de Deus. Efésios 5:19 e Colossenses 3:16 nos ensinam sobre isso. Um outro elemento do culto cristão é o serviço que mutuamente nós prestamos uns aos outros. Atos 2:45 e Colossenses 3:16. Na Bíblia, culto é serviço. É algo que preparamos para oferecer a Deus e às pessoas que estão como nós, cultuando e adorando a presença de Deus. Então, o culto cristão é um ato humano para o divino. Mas culto é um serviço que prestamos a Deus em resposta ao favor, à bondade e ao amor dele que ele nos concede. Deus, em Cristo, veio ao nosso encontro e nos fez uma oferta de amor. Deus em Cristo nos ofereceu perdão para os nossos pecados. Deus em Cristo, com o seu perdão, nos trouxe a sua presença. E à medida que, corretamente motivados, servimos ao nosso próximo, também estamos servindo a Deus. É impossível cultuarmos a Deus e não vivermos para servir ao próximo, que Deus coloca ao lado e diante de cada um de nós. É impossível. Eu sirvo a meus irmãos e as minhas irmãs, e meus irmãos e minhas irmãs servem uns aos outros, porque estamos motivados pela presença de Deus na nossa vida. A vida e o viver de um crente é um ininterrupto culto a Deus e, ao mesmo tempo, um serviço aos meus amados e amadas no Senhor. De tudo que nós, durante 8 semanas, estudamos sobre culto cristão, a partir do Velho Testamento, qual é a conclusão a que nós chegamos finalmente? Primeiro, o culto individual, o culto pessoal, você e Deus, eu e Deus, ele deve ser ininterrupto, um ininterrupto encontro do ser humano que voltou para os braços de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o culto coletivo é um encontro com outros irmãos e irmãs que também voltaram para Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E aí é importante que você depois leia a carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Em terceiro lugar, o culto e a adoração devem sempre ocupar
o primeiro lugar na vida de um crente. Marcos capítulo 1, versículo 35. Em quarto lugar, para que o culto seja realmente culto e adoração, ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E aí eu volto a ler o versículo 46 de Atos capítulo 2. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Em quinto lugar, para que o nosso culto seja culto e adoração, Deus deve perceber, olhando para o nosso coração, qual é a sinceridade que está dentro dele, do nosso coração. Em sexto lugar, quando realmente cultuamos e adoramos a Deus, é impressionante, mas não podemos evitar que os frutos dessa adoração brotem na nossa vida e através da nossa vida. Versículo 47 de Atos 2. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos amados, nosso objetivo principal deve ser adorar em espírito e em verdade. Para que isso aconteça, as Escrituras Sagradas precisam regular e orientar o nosso culto, a nossa adoração e a nossa vida. Tudo em nossos cultos deve conduzir o adorador sempre e sempre a um conhecimento mais profundo da pessoa de Deus. É importante reconhecermos que o Espírito Santo que no crente habita, ele, o Espírito, age na minha vida, age no culto, principalmente em favor dos interesses de Cristo, visando glorificá-lo e exaltá-lo como Salvador da nossa alma e como Senhor da nossa vida. O culto, ele é para Deus e deve ser voltado para a pessoa de Deus. Ou seja, o culto é teocêntrico. E nisso, também cristocêntrico, para que jamais nós centralizemos o culto na nossa pessoa, no nosso gosto, na nossa avaliação, porque aí o culto deixaria de ser teocêntrico ou cristocêntrico
para ser antropocêntrico, ou seja, centralizado no ser humano. O lugar do culto na nossa vida é insubstituível. Nada mais deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida quando nos oferecemos como culto vivo, culto santo e culto agradável a Deus, que Paulo chamou de culto racional. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. É isto sobre culto. No mais, jamais nos esqueçamos. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, sejamos nós verdadeiros adoradores. Vamos orar? Pai eterno, nós lhe agradecemos as instruções que foram ministradas ao nosso coração durante essas 8 semanas passadas. Instruções que vieram para nos ensinar ou aprimorar o nosso conhecimento, as informações que temos sobre o culto cristão. Ó bendito Deus, nós compreendemos a partir de agora, ou melhoramos a nossa compreensão, de que o culto, ele é para o Senhor. E sendo para o Senhor, jamais devemos fazer alguma coisa para que o nosso eu apareça e não o Senhor. Muito obrigado pelas verdades que o Teu Espírito colocou em nosso coração. Nos ajudes, Pai amado, quando chegarmos à Tua presença para Te adorarmos. Que o façamos em espírito e em verdade. Assim oramos com gratidão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, nós vamos ouvir a nossa última música, e após a música, aí com sua família, reúna todo mundo, pegue o boletim da igreja, veja os motivos de oração, as pessoas que ali estão citadas e mencionadas, ore por outros assuntos de cada membro da família, faça a sua reunião de oração em família. E nós aqui estaremos sustentando você e sua família também com as nossas orações. Vamos ouvir a música e depois você faça o seu momento familiar de oração aí mesmo na sua casa. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz, fique na graça, até a próxima semana. Deus te abençoe. Boa noite a todos.